Na última reportagem da série sobre o peso dos impostos na vida dos brasileiros, os entraves enfrentados pela indústria, um dos setores que mais produzem e pagam tributos no país. Perda de competitividade e repasse dos impostos ao consumidor final estão entre os reflexos da alta carga tributária. A rotina de trabalho do Pedro Romão, que vende balas no centro de Belo Horizonte, é um retrato desta gigante engrenagem que movimenta a economia e a própria base de arrecadação de tributos do Brasil. Mais que isso, demonstra como o valor dos impostos interfere no preço final dos produtos que a gente consome no dia a dia. Tem ideia, por exemplo, de quanto que você paga de imposto nessa bala que você comprou? Em média uns 40% vai pro imposto, né? Tipo assim, isso aí pesa muito no orçamento, no bolso do trabalhador, entende? E na hora de fazer o preço final aqui pro consumidor, você tem que considerar isso também. Eu tenho que considerar isso, tem que dar o ganho de lucro da perda de tempo, como, tipo assim, vamos fazer uma suposição. É vários não que você escuta pra você receber um sim. E se eu colocar o valor da bala a R$1, pra mim não vai ter lucro. Se a gente tivesse, por exemplo, o imposto mais barato nessa bala, você conseguiria vender ela com um preço melhor? Olha, eu creio que sim, cara. Eu creio que sim, eu creio que eu conseguiria vender ela mais barato, sabe? Igual quando pergunta pra mim, a bala tá cara, mas eu vou e falo, mas a fralda também tá. E aí você vende a bala pra comprar a fralda, que também tem imposto por cima. Dos pequenos aos grandes setores da economia, a influência da elevada carga tributária vem de formas diferentes e gera um efeito cascata. É o exemplo da indústria, setor que mais gera riquezas no país. É o que detalha Rita Elisa Costa, responsável pela gerência tributária da FIENG, a Federação das Indústrias de Minas Gerais. Deixando claro que o grande contribuinte do sistema tributário hoje é o consumidor final. Qualquer indústria ou qualquer comércio, ao fazer a venda das suas mercadorias, fatalmente vai transferir para o consumidor final todos os encargos relacionados aos impostos que são recolhidos na produção e na cadeia produtiva como um todo, né? A gente ainda tem a indústria onerada, é claro, por aqueles tributos que incidem sobre o ganho total que ela tem, que é o imposto de renda. A cadeia produtiva e a indústria, ela é onerada em várias frentes. Inclusive, ela é onerada também quando ela faz o pagamento dos salários. Atualmente, o grande gargalo do setor envolve os chamados custos ocultos, que são despesas que as empresas precisam arcar para cumprir com todas as obrigações relacionadas ao pagamento de impostos. Rita Elisa Costa entende que a reforma tributária combate o problema, mas ela deveria vir depois da chamada reforma administrativa. Todos esses custos, todas essas burocracias, essa infinidade de normas que o contribuinte precisa entender, interpretar, leva a um sistema muito burocrático e muito difícil de ser acompanhado pelo contribuinte. Toda essa burocracia é, de fato, o principal entrave que a gente tem hoje. Sobre a reforma tributária, Rita, o que foi definido atende aos anseios da indústria ou demos um primeiro grande passo, mas são necessárias outras medidas para caminharem junto com a reforma? Temos sim um grande passo, mas a Federação das Indústrias sempre defendeu que a reforma tributária ela teria que vir depois de uma reforma administrativa. E por que isso? Porque a gente entende que temos um custo de manutenção, digamos assim, do país muito alto. Acreditava que se essa reforma administrativa tivesse vindo antes, se a gente tivesse cortado os custos desnecessários, a gente teria um cenário mais favorável para discutir a reforma tributária com alíquotas menores. Responsável por praticamente 21% de toda a riqueza gerada no país, a indústria brasileira responde por 33% de toda a arrecadação de impostos federais. Os números exemplificam o tamanho do desafio que é modernizar o sistema tributário brasileiro e equilibrar esta balança entre o que é recolhido e entregue de volta à população de várias formas, para não comprometer setores que são pilares para o desenvolvimento econômico e social do país. A série sobre o peso dos impostos na vida do brasileiro e de importantes setores da economia tem produção de Ellen Araújo
e reportagem de Júlio Vieira.